Pode sentar, povo de Deus. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Eu creio que essa noite será noite de bênçãos para nós, amém? Ele vai falar ao nosso coração. Hoje, como eu falei, é o último dia desse mês, e daqui a pouquinho nós vamos fazer o que nós temos feito já durante as quartas-feiras, né? Eu tenho entregado para você um lenho. O que é um lenho, pastor? Um pedacinho de madeira. Nós estamos fazendo um propósito baseado em 2 Reis, capítulo 6, quando a Bíblia diz que um dos filhos dos profetas estava lá cortando, né, lenha para crescer, para aumentar, ampliar o território. Enquanto ele estava cortando lá a madeira, cortando a árvore, de repente o ferro do machado escapou, caiu na água. Quando o ferro cai na água, o que acontece, irmãos? Ele afunda, foi lá para o fundo, e ele gritou: ai, meu Senhor, era emprestado. Mas tinha ali um homem de Deus. O que o Eliseu fez? Ele fez um ato de fé. Ele pegou um pedacinho de madeira, um lenho, tem Bíblia que fala um galho, né? Coisa pequena, e lançou na água. E a Bíblia diz que então aquele ferro flutuou, voltou para a superfície. Isso é normal de acontecer, sim ou não? Claro que não, irmão. Isso foi uma quebra de uma lei natural. A lei natural é que o ferro ele fique no fundo e nunca mais volte, ninguém consiga fazer ele voltar. Então nós estamos nesse propósito, por quê? Tem coisa que aos olhos do homem não volta mais. E talvez você está aqui hoje dizendo: pastor, não volta. Aquela pessoa que eu gostaria que voltasse para a igreja, que se afastou da casa de Deus. Ou pastor, não volta mais o meu casamento do jeito que era, depois daquela traição, depois daquele problema que a gente passou, nunca mais voltou a ser o mesmo. Meu irmão, creia que volta. O que eu tenho profetizado é o seguinte: nós vamos ver muitos machados flutuando. O que é ver machados flutuando, pastor? É ver a lei natural sendo quebrada e Deus trazendo, restituindo de volta aquilo que todos pensavam que não voltariam mais. Diga glória a Deus. Você crê nisso, sim ou não, irmão? Deus vai fazer voltar. Aquela pessoa da sua família que não fala uma com a outra. Pastor, isso já tem tempo, hein? Já tem um mês, já tem um ano que não se fala. Pastor, já tem 5 anos que não se falam. Deus vai fazer voltar, amém? Vai voltar a se falar mãe com pai, pai com filho, vai voltar a se falar irmão com irmão, amém? Vai voltar a ter de novo a comunhão, a harmonia, a paz dentro de casa, porque Deus vai fazer voltar. Diga glória a Deus. Nós estamos nessa fé. Todo mundo recebeu essa madeirinha escrita aí, restitui, todo mundo recebeu, restituição, está escrito, né? Se você recebeu também uma folha, onde nela você vai escrever o nome da sua família. Pode colocar o nome de todos aí, aqueles que você lembrar agora, ou faça como eu tenho falado sempre aqui, para resumir, coloca o sobrenome da família. Todo mundo que tiver esse sobrenome vai ser incluído nessa oração que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou chamar você para vir aqui, lançar esse lenho nas águas, como um ato de fé, né, como fez o Eliseu, e depois nós vamos dobrar os nossos joelhos pela família. E hoje especialmente, os irmãos prepararam um pão e uma água. Esse pão e essa água não é qualquer coisa não. Eu vou abençoar, porque vai ser como aquele pão e aquela água entregues pelo anjo de Deus para Eliseu. Muita gente aí, irmão, está andando desanimada, enfraquecido na fé, uma depressão profunda. Assim estava Eliseu naquele dia, mas Deus enviou o anjo lá com o pão e a água. A Bíblia diz que ele comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou, sabe quanto? 40 dias e 40 noites. Então eu vou pedir a Deus fortalecimento espiritual para você entrar esse próximo mês de setembro em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então nós já vamos para a palavra. Você abra sua Bíblia por gentileza, lá no Salmo 126. Salmo 126, versículo 5. Você já pode abrir a Bíblia lá. Salmo 126, o versículo é o 5, tá? E, enquanto isso, eu vou ler aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Por quê, pastor? Porque esse é o último versículo do nosso agosto de Deus, que está se encerrando hoje. Amém? Isso. Você abre no Salmo 126, tá? Você abre lá. Salmo 126. E eu já vou colocar aqui na tela, eu vou ler aqui, 1 Coríntios 10, 13, tá? Você deixa aberto aí no Salmo 126, em nome de Jesus. Isso. Porque eu quero ler esse último versículo aqui,
que é o último versículo da nossa campanha, do nosso propósito. Amém? Então deixa aberto o Salmo 126, enquanto isso eu vou ler aqui rapidinho. Diz assim, ó: não veio sobre vós tentação, senão que humana, mas fiel é quem? É Deus. Então olha para o pastor. Deus, ele colocou um limite na tentação. Eu já preguei isso um tempo atrás aqui, para mim essa palavra é muito forte, presta atenção. Qual é o limite da tentação? Ela tem um limite da nossa limitação. Então olha para o irmão do seu lado e fala assim para ele, ó: a sua tentação é limitada na sua limitação. Por quê, pastor? Porque todo ser humano é limitado, sim ou não? Você não concorda comigo, sim ou não? Todo ser humano é o quê? Limitado. E a Bíblia diz ali, ó: não veio sobre vós tentação, senão o quê? Humano. Ou seja, toda tentação, e quando você ouve tentação, tem muita gente que já vem logo na cabeça o pecado, né? Tentação é uma tentação do pecado, é o homem sendo tentado pela mulher, a mulher sendo tentada pelo homem, a pessoa sendo tentada pelo dinheiro, ou pela mágoa, pelo ressentimento. Não, tentação é todo e qualquer tipo de problema, de luta que o diabo traz contra você. Amém, Jesus? Toda luta, todo problema que vier contra você, ela vai estar dentro do limite que Deus sabe que você tem. Qual é o limite que Deus sabe que eu tenho, pastor? O limite humano. Todo humano é o quê? Limitado, todo ser humano. Então Deus, ele conhece essa limitação e ele diz que não vai deixar essa tentação, esse problema passar desse limite. E tem mais, ó, não é que é nivelado, né? Todo ser humano tem o mesmo limite. Não, tem ser humano que tem um limite diferente do outro. Sim ou não? Nós somos indivíduos. Deus conhece o seu limite e o meu limite. Amém? Está ouvindo, sim ou não? Deus conhece o seu limite do irmão que está do seu lado. Tem diferença ou não tem? Tem. Deus sabe o quanto eu aguento e quanto você aguenta. Deus sabe o quanto o marido aguenta, mas sabe o quanto a esposa também aguenta. Está entendendo, sim ou não? Deus sabe. Então Deus conhece esse limite. E isso aqui para mim é tremendo. E ele diz assim, ó: mas fiel é quem? É Deus. Diga, Deus é fiel. E onde está a fidelidade de Deus? Está aqui, ó: que não vos deixará tentar acima do que podeis. Irmão, a fidelidade de Deus está condicionada a essa promessa. Eu tenho isso aqui para mim como uma promessa de Deus. E pela fidelidade dele, ele nunca vai deixar que eu e você sejamos tentados acima do que nós podemos. Então presta atenção, porque o diabo vai tentar fazer você esquecer dessa promessa. Vira e mexe, a gente passa por certas coisas que vem na nossa mente assim: você não vai aguentar, você não vai suportar, isso é demais para você, ou até sai da sua boca: é demais para mim, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mentira. Pode estar saindo da sua boca, mas é mentira. Pode estar vindo no seu pensamento, mas é mentira, porque tem um Deus fiel e nada muda essa fidelidade de Deus. Quanto à promessa dele, qual é a promessa dele? Que nós nunca seríamos tentados, ele nunca deixaria que nós viéssemos a ser tentados acima do que podemos. Então quando vier esse pensamento, repreende. Sabe esse pensamento que você não vai aguentar? Sabe aquela sensação que você não vai suportar? Você vai trabalhar e está uma luta lá no trabalho e vem aquela coisa assim: eu não vou aguentar, não vou aguentar. Mentira, repreende na hora. Repreenda na hora, mentira. Mentira, demônio. Deus conhece o meu limite. Isso que eu estou enfrentando nunca vai passar do meu limite. Diga glória a Deus. Sabe quando você vai, a luta dentro de casa, você chega em casa e fala: eu não vou aguentar, eu vou embora dessa casa. Qualquer dia desse vou pegar minhas coisas, vou sair daqui. Repreenda, fala assim: mentira, demônio. Mentira, porque eu tenho um Deus fiel que diz que nunca deixaria. Então está no controle de Deus ou não está? É Ele que deixa ou não deixa. Nunca deixaria que essa luta passasse do meu limite. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Repreenda, repreenda. Quando vem aquela dor, aquele sofrimento físico mesmo, vem aquela dor, você fala: meu Deus, não vou aguentar essa dor. Oh Deus, me leva. Não, está amarrado em nome de Jesus. Essa dor não vai passar do limite. Esse sofrimento não vai passar do limite. Essa tentação não vai passar do limite. Essa pressão que às vezes você está enfrentando,
na sua casa, na sua família, e você está pensando, vem aquele pensamento, não aguento, eu vou desistir, vou parar, vou jogar tudo para o alto, repreenda na hora, porque fiel é Deus. E olha isso, essa promessa está condicionada à fidelidade de Deus. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. E o que Deus faz? Antes, olha essa palavrinha, antes, por quê? Deus não deixa chegar no limite. Quando Deus vê que vai chegar naquele limite, que é a sua condição humana, né? Que Ele falou que você nunca não veio tentação sobre vós, senão o quê? Humana. Quer dizer, dentro do seu limite humano. E ser humano para ser humano, dentro do seu limite individual, particular. Deus conhece que cada um tem um. Diga glória a Deus. Antes que chegue, o que Deus faz, pastor? Antes, com a tentação, com a luta, com a batalha, com o sofrimento, dará também o quê? Um escape. Justamente para quê? Olha lá, para que possais suportar. Diga glória a Deus. Oh, Deus tremendo que a gente serve, irmão. Antes que chega naquele ponto que Deus sabe qual é, de cada um aqui Deus conhece. Antes que chegue naquele ponto, Deus fala assim, não, agora eu vou dar uma saída. Eu vou dar um escape. Diga glória a Deus. Eu sempre digo, Deus não dá um cadeado sem chave. Amém? Se veio a luta, tem um escape. Se veio a batalha, tem uma saída. Aguenta firme em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então já começa a enxergar o escape. Se está chegando perto do seu limite, você já tem que começar a esperar o escape. Porque quem crê no que está escrito tem que ter essa fé. Quando você lê a palavra, você crê mesmo, está chegando perto do meu limite. Pronto, já está chegando o escape. Diga glória a Deus. Eu falo que eu me lembro que eu passei por uma situação em que eu orava todos os dias, pedia a Deus, dizia, Senhor, o Senhor sabe o meu limite. Senhor, o Senhor sabe até onde eu aguento. Senhor, o Senhor sabe até onde eu posso suportar. E quando eu comecei a perceber, meditando essa palavra aqui, eu lembro, que coisa tremenda isso, que estava chegando perto do meu limite, que estava chegando perto de onde eu poderia não aguentar. Meu irmão, Deus foi lindo, Deus veio assim, sabe os 45 do segundo tempo? E deu o escape, diga glória a Deus. Mas Ele dá, porque está aqui, ó. Você sabe quando você sabe que está chegando o escape? Quando está chegando perto do limite. Ô pastor, mas tem que chegar lá perto do limite? Às vezes tem. Às vezes é necessário. Porque antes de chegar lá onde você não pode suportar, acima, né? Antes de chegar lá onde você está acima do que você pode aguentar, Deus manda o escape antes. Sempre vai ser antes. Pode ser uns 45 do segundo tempo, mas sempre vai ser antes. Diga glória a Deus. Fala para esse irmão do seu lado, fala, não esquece, sempre vai ser antes. Ah, mas olha, pastor, está faltando isso aqui, ó. Você fala, está faltando um fiozinho de cabelo. Fica tranquilo, antes, Deus vem com escape. Amém, Jesus? Quem crê, diga glória a Deus. Amém. E essa ainda não é a mensagem de hoje. A mensagem de hoje está lá no Salmo 126. Abra sua Bíblia lá no versículo 5. Esse foi o versículo final da nossa campanha, né? Quem teve firme aí no agosto de Deus esse mês todo, foi bênção, né? Todo dia nós estávamos ali ao vivo, antes do sol nascer, e glória a Deus por isso. E eu creio que tudo isso que foi plantado, igreja, vai ter recompensa de Deus. Quem crê, diga amém. Amém ou não amém? Em nome de Jesus, todo dia você estava lá, todo dia a gente estava lá orando, antes do sol amanhecer estava lá, nada é em vão. E o que eu quero pregar para você, é exatamente isso. Eu quero te mostrar hoje, irmãos, a certeza da vitória. Toda pessoa que está buscando a Deus, ela precisa ter essa certeza. Eu não posso ser aquela pessoa que está buscando a Deus sem ter certeza que se isso vai trazer para mim um resultado ou não. E quando uma pessoa tem certeza da recompensa do que ela está fazendo, ninguém para essa pessoa. Amém? Ninguém para uma pessoa que tem certeza da sua recompensa. Vamos lá então? Eu vou mostrar para você Salmo 126, versículo 5, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. E diz assim, ó: os que semeiam em lágrimas cegarão com o que, irmãos? Com alegria. Versículo 6 agora. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará como?
sem dúvida. Com o quê? Com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eu quero chamar sua atenção para essa parte aqui, ó. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará como? Sem dúvida, primeiro. Sem dúvida. Tudo começa daí. Então o que Deus está falando aqui? Que o plantio que está sendo feito, ainda que muitas vezes chorando, significa andando e chorando, pastor? Significa aquela pessoa que está numa luta tão grande, que pensa em desistir, que tem hora que pensa em parar, mas continua fazendo o quê? Andando. Que chora, que dói, que machuca, mas continua fazendo o quê? Andando. Esta pessoa, ela tem que ter uma certeza. Ela tem que ter uma certeza absoluta. Uma certeza, sem dúvida alguma, é uma certeza absoluta. É o que nós chamamos, a Bíblia chama de fé. Diga graças a Deus. Se você tiver uma duvidazinha, pode ser que você perca a tua recompensa. A tua recompensa, ela só vai vir quando você tiver sem dúvida. Presta atenção nisso. Deus não só está fazendo uma promessa, Deus também está colocando aqui uma condição. Você viu o que eu falei? Vou repetir, ó. Deus não só está fazendo uma promessa, Deus também está colocando uma condição. Que para você colher essa colheita, esses molhos, você precisa estar sem nenhuma dúvida. Está ouvindo? Às vezes a gente entende só a parte da promessa. Não, pastor, Deus está dizendo assim que é certeza absoluta. Sim, mas Deus também está dizendo que aquele que vai receber não pode ter nenhuma dúvida. Não pode. Vamos ler de novo? Olha lá. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará como? Como é que tem que voltar? Sem dúvida. Ele não pode voltar dizendo, será que eu vou receber? Será que eu não vou receber? Não, pastor, não é isso que o texto está dizendo. Sim. Eu falo assim que muitas vezes Deus fala de uma maneira conosco, mas também fala de outra. E quando eu lia isso, Deus me falava, não é só a minha parte que está sendo dita aqui. E a minha garantia, quando Deus diz sem dúvida, está garantindo, não. Deus está dizendo também a característica daquele que está colhendo. Deus está dando aqui também uma qualidade daquele que deseja voltar com a colheita. Ele precisa, para voltar com essa colheita, estar sem nenhuma dúvida no coração. Porque isso tanto é uma confirmação, uma certeza que Deus está dando, como também tem que ser uma qualidade daquele que está colhendo. Ele não pode ter o quê? Dúvida. Então presta atenção. Porque o diabo está roubando a colheita de muita gente, exatamente aí. Colocando o quê? A dúvida. Irmão, você não pode duvidar da recompensa de Deus. Jamais. Mesmo quando ela não acontece no momento. Mesmo quando ela não acontece na hora. Mesmo quando essa recompensa parece que está demorando chegar. Não duvide, porque senão você não vai receber. Aquele que leva a preciosa semente, ele tem o direito da colheita. Mas ele só vai voltar com alegria, trazendo consigo os seus molhos, sem dúvida. Enquanto ele estiver duvidando, ele não vai receber. Essa colheita fica presa. Essa colheita fica amarrada. Então não duvide do caráter de Deus. Quando você, presta atenção que eu vou te mostrar aqui. Quando você duvida da recompensa, você que está buscando a Deus. Você está buscando, pastor, eu estou. Você está buscando a Deus, pastor, eu estou. Quando você duvida se isso vai ter não, a recompensa, você está duvidando do próprio caráter, da própria existência de Deus. Deus não admite que alguém venha duvidar da justiça dele. Porque Deus não é injusto para se esquecer do que ninguém faz. Está ouvindo o que eu estou falando? Sim ou não? Deus não admite que alguém esqueça da justiça dele. Ou, aliás, que alguém duvide de que ele possa recompensar ou que ele venha recompensar essa pessoa. Porque a recompensa, a capacidade de recompensar de Deus está ligada à existência dele. Vou mostrar isso para você, você vai entender melhor. Vamos lá agora, rapidinho, para Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Então só vai voltar colhendo com alegria aquele que voltar sem dúvida. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará como? Sem dúvida, trazendo consigo o quê? Os seus molhos, a sua colheita.
Por quê, pastor? Porque com dúvida não volta. Não volta com recompensa. Não volta com colheita. Onde há dúvida, a pessoa perde a colheita. A pessoa perde a bênção. Então preste atenção. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quem está prestando atenção, diga amém. Então vamos lá. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Põe para mim aquela Bíblia, linguagem de hoje. Ela fala que a fé, ela é a certeza. Quer ver? Presta atenção. Diz assim, ó. Ora, olha lá, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Quem crê que vai receber o que está esperando? Diga glória a Deus. Então você vai receber. Agora, enquanto tiver no meu coração uma dúvida de que eu vou receber o que eu estou esperando ou não, irmão, pode ser que eu não receba. Aí o diabo ganha um espaço para atrapalhar, para impedir a minha recompensa. Quando eu tenho certeza de que eu vou receber o que eu estou esperando, isso é fé. Diga graças a Deus. Amém? E sem fé não tem como, eu vou te mostrar, não tem como agradar a Deus. Olha lá. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Mesmo que eu não esteja vendo, quando eu tenho fé, eu consigo crer. Amém, Jesus? Volta para a Bíblia corrigida, vamos ler agora o versículo 6. Vamos direto para o versículo 6. Diz assim: ora, sem fé é o quê? Impossível agradar. Tem jeito de você agradar a Deus sem fé. Vou trocar aqui as palavras, mas vou dizer a mesma coisa que está escrito aí, só com palavras diferentes. Ora, com dúvida é impossível o quê? Agradar. Porque sem fé é a mesma coisa de que com dúvida. Onde entra a dúvida, sai o quê? A fé. Onde entra a fé, sai a dúvida não fica. Diga glória a Deus. Então não esteja com dúvida, porque você não vai agradar a Deus. Por quê, pastor? O que ele vai dizer aqui? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, duas coisas ele vai dizer. Primeira, creia que ele existe. E a segunda, também creia que ele é galardoador. O que significa essa palavra galardoador? Significa recompensador. De quem? Dos que buscam a ele. Então, duas coisas, irmãos. Quem crê que Deus existe aqui, diga amém. Você tem certeza absoluta disso? Pastor, ninguém tira isso do meu coração. Pode vir quem for falar para mim, não, Deus não existe. Eu tenho certeza que Deus existe. Pronto. A mesma certeza que você tem da existência de Deus é a certeza que você tem que ter que Ele também vai recompensar você. Amém? Porque quando uma pessoa não tem certeza se vai valer a pena ou não, se vai ter recompensa ou não, o fato dela estar buscando a Deus, ela está duvidando da própria existência de Deus. Porque o caráter de Deus é ser um Deus recompensador. Amém, Jesus? Deus é recompensador. Não duvide disso. Mas pastor, eu tenho feito, eu tenho buscado, tanta coisa eu fiz e até agora não vi recompensa. Até agora a recompensa não veio. Eu não colhi nada do que eu estou plantando. Ninguém vê o que eu faço. Ninguém vê a minha luta. Ninguém vê o meu esforço. Calma. Quem foi que disse que só porque você não foi recompensado agora, significa que você não vai ser recompensado mais na frente? Porque tem outra coisa que Deus faz. Deus é um Deus inteligente. Muitas vezes você faz agora e Deus não te dá recompensa hoje, porque você está vendo aqui e Deus está vendo lá na frente. Aquela recompensa do que você fez hoje, às vezes Deus guarda para te dar num momento lá na frente onde você vai precisar até mais do que hoje. Você entendeu o que eu falei? Deus é inteligente. Às vezes você não está tendo recompensa nenhuma do que você está fazendo hoje, porque Deus está guardando a sua recompensa para lhe dar um pouco mais na frente, porque Ele está vendo que lá você vai precisar mais do que você está precisando agora. Não estou entendendo, pastor. Vou te contar uma coisa, você vai entender rapidinho. Vamos lá para Esther capítulo 6.
Pastor, mas não estou vendo recompensa nenhuma. Faço, ninguém vê o que eu faço. Parece que não está valendo a pena. Não duvide que Deus vai te recompensar. A Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, trazendo consigo o quê? Os seus molhos, sua recompensa, sua colheita. Diga glória a Deus. Vou te mostrar Esther capítulo 6. Quem precisar de ajuda, chama os irmãos que eles te ajudam a encontrar. Esther capítulo 6. Nós vamos ver um homem que eu vou resumir para você, porque a história é bem comprida. Depois você pode ler o capítulo 5 inteirinho aqui, vai falar sobre isso. Vou falar sobre um homem chamado Mardoqueu. Esse homem chamado Mardoqueu, certa vez ele descobriu um plano que estava sendo arquitetado de traição contra o rei. Os soldados, os eunucos do rei, estavam planejando um plano de traição para matar o rei e tomar o reino. E esse Mardoqueu, ele descobriu. Quando ele descobriu esse plano, ele denunciou esse plano, e aí o plano foi desbaratado, prender os envolvidos, e a vida do rei foi salva. Por causa de quem? De Mardoqueu. Grave esse nome. Se você perguntar para mim, pastor, que coisa linda, né? Olha o que o Mardoqueu fez, ele livrou a vida do rei, descobriu um plano de traição, denunciou e tal. O que ele ganhou com isso? Nada. Qual foi a recompensa dele? Nenhuma. Entendeu, sim ou não? Mas mesmo assim, ele nunca saiu das portas do rei. Tem gente que faz alguma coisa, começa a buscar Deus, está fazendo certo, mas não vê a recompensa imediatamente, já começa a pensar em desistir. Já começa a reclamar, já começa a duvidar se está valendo a pena ou não. Claro que está. Se você não está recebendo, está sendo guardado então. Mas recompensa você vai ter. Diga glória a Deus. Quem crê, diga amém. Recompensa você vai ter. Deus não é injusto para se esquecer. Quer ver? Eu vou ler aqui e só vou pedir para colocar para mim rapidinho. Coloca para mim Hebreus 6:1, 6:10. Rapidinho, eu já vou ler aqui. Fica aberta em Esther. Olha lá, lê comigo, ó. Porque Deus não é o quê? Injusto para se esquecer da vossa obra, do trabalho e do amor que para com o seu nome mostraste enquanto servistes aos santos. E ainda, Deus não é injusto para se esquecer do que você está fazendo. Mas por que não estou recebendo agora? Se você não está recebendo, está sendo guardado. E vai ser dado num outro momento que você vai precisar mais ainda. Mas que Deus, Ele recompensa, Ele sempre recompensa. Diga para essa pessoa do seu lado, fala assim, não duvide da recompensa. Duvida nunca. Porque o Mardoqueu fez e não recebeu nada pelo bem que ele fez. Só que eu falei para você, Deus é inteligente. Às vezes Deus segura a recompensa agora para dar para você num outro momento que você vai estar precisando mais ainda. Você vai ver o que aconteceu aqui. Olha o capítulo 6, versículo 1. Diz assim, ó. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro do quê? Das memórias, das crônicas. E se leram diante de quem? Para aí. Vou explicar o contexto para você. O Mardoqueu fez tudo aquilo que eu contei, não recebeu recompensa nenhuma. E depois de um tempo, levantou-se um homem endemoniado, encapetado, chamado Amã. O que esse homem queria, pastor? Ele era um autoritário, um ditador. Por onde ele passava, ele queria que todo mundo se dobrasse diante dele. Ele não era o rei, mas ele era um ditador. Achava que pela posição que ele ocupava, todo mundo tinha que se dobrar diante dele. Um dia ele está passando e está lá o Mardoqueu. Ele passa pelo Mardoqueu, o Mardoqueu não se dobra. O Mardoqueu ficou lá. Para quê? Pronto. O homem era tão endemoniado. Eu falei, quem que é esse homem? É um tal de Mardoqueu, ele é judeu. Ah, é? Daquele dia em diante ele começou a arquitetar um plano, não só para matar o Mardoqueu, mas para matar todos os judeus, que era a raça, o povo do qual Mardoqueu fazia parte. Uma coisa tão diabólica, ele estava preparando um decreto que ele queria que o rei aprovasse, para que fosse declarado um dia de matança dos judeus. Todos os povos, porque os judeus naquela época estavam cativos na Babilônia, eles não estavam no país deles, estavam presos na Babilônia.
eram servos na Babilônia. Todos os judeus seriam mortos e não poderiam se defender naquele decreto que está fazendo. Eu posso falar uma coisa para você? Eu estava meditando essa palavra hoje. Presta atenção, irmão. Porque isso aqui nada mais é do que política. Amã era um político. Ele estava arquitetando fazer um projeto para destruir o povo de Deus, e o povo de Deus não poderia o quê? Se defender. Presta atenção. E me permita abrir esse parênteses para falar, porque se não tivesse Esther naquela posição, quem já ouviu falar da história de Esther? Esther era o que mesmo? Rainha. Posição política. Irmão, se não tivesse Esther na posição de rainha, os judeus não existiriam hoje. Ainda bem que Deus colocou aquela mulher lá. Tanto que Mardoqueu lá na frente, ele chega para ela e fala assim, ó, quem sabe não foi para uma hora como essa que Deus te colocou nessa posição. Posso dar vamos dizer assim, um toque para você, né? Vê quem que você vai colocar nas posições daqui uns tempos aí que nós vamos ter eleição. Vê quem você vai colocar lá. Por favor, pensa bem, ore a Deus. Não vou falar nem A nem B, é você e Deus. Estou dizendo para você ficar esperto. Porque se não tiver alguém de Deus lá, pode ser que daqui a um tempo aconteça algo muito parecido. E o povo de Deus não pode sequer defender-se. Amém? Presta atenção nisso que eu estou te falando. Estou falando o nome aqui? Vamos para você votar como um cristão. Coloque pessoas cristãs lá, coloque pessoas com princípios da palavra. Porque na hora que a coisa apertar, irmão, se não tiver alguém de Deus ali para segurar certos decretos que estão querendo fazer por aí, o povo de Deus vai sofrer. O povo de Deus vai sofrer. Amém? Vamos continuar. O Amã começou a arquitetar o plano. Ele já tinha feito uma forca. Para quem? Para Mardoqueu e para a família de Mardoqueu. E aí, enquanto Amã estava planejando, estava arquitetando tudo, Deus entra em ação. Naquela noite, o rei perde o sono. Tudo por providência de Deus. O que ele faz? Perde o sono e pede para alguém trazer o livro das memórias. Volta lá para mim, está errado aí, Ezequiel 1:6, não, é Esther. Põe para mim, Esther, capítulo 6, versículo 1. Ajuda lá. Esther 6:1. Põe lá. Esther 6:1. Olha o que diz aí. Naquela mesma noite, fugiu o sono de quem? Do rei. Então mandou trazer o quê? O livro das memórias das crônicas. E se leram diante do rei. Ele vai lá e manda, traz lá o livro das memórias. Você imagina o tanto de registro que devia ter, porque era tudo registrado, as memórias das crônicas do rei. De repente lá, a pessoa que foi buscar traz exatamente o livro que falava nesse trecho aqui, ó, versículo 2. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. 3. Então disse o rei, que honra! E o que mais? Galardão, recompensa, né? Se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei e seus servos disseram o quê? Disseram o quê? Coisa nenhuma se lhe fez. Olha para o pastor, quanta gente aqui já estaria murmurando. Quanta gente aqui já estaria reclamando, puxa vida, olha o que eu tenho feito, olha o que eu fiz. E o que eu recebi? Coisa nenhuma. Ninguém vê o que eu faço, ninguém vê o que eu tenho feito, ninguém vê o meu esforço. Calma. Se você não recebeu a recompensa agora, creia na fidelidade de Deus. Amém, Jesus? Está guardado. Está lá no livro das memórias. Às vezes Deus não dá agora, para te dar num outro momento que você ia precisar mais ainda. E você vai ver isso aqui agora. Porque já estava planejado a morte de Mardoqueu. Mas ele tinha um crédito lá guardado com Deus. Diga glória a Deus. Aí o rei pergunta, alguém diz, não fez coisa nenhuma para ele, ele não recebeu nada. 4. Então disse o rei, quem está no pátio? Olha que coisa, já devia estar amanhecendo. E quem vai chegando nessa hora? E Amã tinha entrado aonde? No pátio exterior do rei. Para quê? Lê comigo, olha isso. Para dizer ao rei que fizesse o quê? Que enforcasse Mardoqueu na forca que
que lhe tinha o quê? Meu amigo. Enquanto Deus está preparando ali um livramento para Mardoqueu, está vindo o Amã já dizer para que o Mardoqueu fosse o quê? Enforcado. É o que eu te disse. Nunca duvide da recompensa. Se Deus não te der na hora, é porque Ele está guardando para dar numa hora que você vai precisar mais. Enquanto o diabo está preparando contra você, Deus está segurando aquele crédito, aquela bênção, aquela recompensa que você tem direito para lhe dar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diz assim, versículo 5. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que fizesse o quê? Que entrasse. 6. E entrando Amã, o rei disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse aonde? Em seu coração: de quem se agradará ao rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ele pensou comigo: o rei está falando de mim. O rei está querendo então me honrar. E aí você vai ver que ele capricha na sugestão para o rei, né? Ele diz assim, versículo 7. Pelo que disse o Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar o quê? Montado. Ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. 9. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Ele caprichou, achou que estava falando de quem? Dele. O rei está querendo fazer para mim. Então, rei, vamos lá, capricha, rei. Pega a roupa que o senhor usa, pega o cavalo que o senhor anda, a tua coroa, coloca nesse homem, porque esse homem deve merecer muito. Pega um principal do senhor aí só para puxar o cavalo, põe ele na frente e fala para ele gritando: aqui é esse o homem de quem o rei se agrada. E olha a resposta que ele vai receber do rei agora. Versículo 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim com quem, igreja? Com o judeu Mardoqueu, que está onde? Onde que ele estava? Assentado à porta do rei, mesmo sem receber recompensa nenhuma. Ele não saiu da porta do rei. Diga glória a Deus. Quanta gente sai da igreja quando não vem aquilo que esperava. Estou orando, não acontece nada. Eu estou jejuando esse mês inteirinho de agosto, fiquei lá, acordava antes das 6 para orar, não aconteceu nada. Abençoado. Espera, se Deus não fez agora, Ele vai fazer na hora que você mais precisar. Diga glória a Deus. Mas Ele nunca vai deixar de fazer. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que Ele é recompensador de quem busca Ele. Quem crê na recompensa de Deus para a sua vida, diga glória a Deus. E ela vai vir na hora da maior necessidade sua. Ela vai vir na hora que você mais precisar. Está lá o Mardoqueu à porta do rei, mesmo sem receber nada. Nem imaginava ele que o que ele tinha feito estava sendo guardado por Deus. Diga glória a Deus. Diz assim: faz isso ao judeu Mardoqueu que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto. Você vai fazer tudo do jeitinho que você falou, mas com ele. Amém, Jesus? Diz assim, versículo 11. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade. Ele mesmo foi quem teve que puxar o cavalo. E apregoou diante dele: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Olha o 12 agora, olha que bonito isso. Depois disso, Mardoqueu fez o quê? Voltou à porta do rei. Tem gente que Deus não pode honrar, porque senão não volta nunca mais para a igreja. Tem uns que, se Deus abençoar, depois da bênção, o que faz? Olha que bonito, né? Ele foi honrado, abençoado, foi recompensado ou não foi? Depois de tudo, o que ele fez? Voltou lá para o mesmo lugarzinho dele, diga glória a Deus, na porta do rei. Irmão, sabe quem Deus honra? Aquele que Deus abençoa. Ele chega na igreja sem nada, andando a pé, de bicicleta, chinelo furado, sem chinelo,
descalço. E Deus abençoa, tal, daqui a pouco ele está empregado, está lá com a sua casona, no seu carrão, mas na quarta-feira ele está ali, na sexta-feira ele está ali, no domingo está lá no mesmo lugarzinho, quando chegou na igreja não tinha nada. Diga glória a Deus. É isso que Deus honra. Muita gente Deus abençoa e parece que depois esquece de Deus. Sem receber nada, ele estava onde? Na porta do rei. E depois que ele recebeu, ele voltou para onde? 12. Depois disso tudo, olha lá, Mardoqueu voltou para onde? Para a porta do rei. E o inimigo, porém Amã se retirou correndo à sua casa. Como? Angustiado e coberta a cabeça. É o que Deus faz, irmão. Não duvide da recompensa de Deus. Diga glória a Deus. Deus não é injusto para se esquecer do seu trabalho, da tua obra. Deus é recompensador daquele que busca. Aquele que hoje leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida. Por isso que você não pode duvidar. Trazendo consigo o quê? Os seus molhos.